Mas olha, pensando em seleção, falando de Copa, né? Pensando na seleção de Jesus, eu quero perguntar para você, quem que a gente tem no banco de reserva, gente? Na seleção de Jesus, aqui da Filadélfia, quem que está no banco de reserva? O que é o banco de reserva? Não são os espectadores que estão assistindo, correto? É gente treinado, capacitado, que só não está jogando, mas está o quê? Esperando a sua vez, está pronto, se precisar ele entra em campo. Não é isso? Quem é que está no banco de reserva aqui da seleção? Está sendo capacitado, treinado para a missão de Jesus. Outra coisa que me chama a atenção e me faz pensar é quem está em campo. Se no reino de Deus, na obra de Deus para a nossa vida, não há espectadores, ou nós estamos em treinamento, sendo capacitados, estamos no banco de reserva, ou nós estamos em campo. A não ser que você seja um visitante, está começando a ouvir o Evangelho. Está claro ou escuro? Pensando nisso, eu quero conversar com você hoje sobre Jesus, o técnico de sua vida. Melhor que Tite, Filipão. Tite está melhor que Filipão, né? Nada contra. Está indo, né? Está indo. Vamos ver até onde vai o Brasil. É segunda-feira, né? Amanhã, né? Amanhã, aliás. Por isso vocês vieram no culto orar, né? Olha a intenção dos irmãos. Vieram orar para ver se o Brasil ganha, né? Né, Marco? Hoje eu vou, porque amanhã o Brasil tem que ganhar. Jesus, o técnico de sua vida. Eu quero meditar, ler com você em Lucas 24, versículo 25 ao 53. É um texto longo, mas eu quero ler toda a história para a gente compreender e a gente vai meditar hoje aqui. Lucas, capítulo 24, versículos 25 até o 53. Abra ou liga aí a sua Bíblia, por favor, vamos ler, porque a gente aprende ouvindo, lendo, falando. Encontraram, sim ou não? Diz assim a palavra de Deus, então, do versículo 25 em diante. Lucas, esse texto de Lucas é um texto paralelo a Atos 1. Né? O mesmo autor, Lucas, escreveu o seu evangelho e o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, explicando a obra dos apóstolos. Eu vou escolher esse texto como central, porque ele dá mais detalhes sobre aquele momento de Jesus após a ressurreição, o que Jesus fez. Então vamos ler esse texto para a gente entender. Diz assim, ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. 32. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. E disse-lhes: foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo
o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. 50. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria, e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Fecha os teus olhos mais um minuto. Senhor, fale conosco, Pai. Que a tua palavra, através do teu Espírito Santo, torne, Senhor Deus, clara em nossa mente e nosso coração, no nome de Jesus. Amém? Jesus, o técnico de sua vida. Se Jesus é seu técnico, eu quero apresentar para você hoje o seu treinamento. Se Jesus é o técnico da sua vida, qual é o treinamento que nós temos que fazer? Vamos ver alguns passos então nesse texto. Em primeiro lugar, você precisa passar pela apresentação ou reapresentação do Evangelho. O que está acontecendo nesse texto aqui, gente? Jesus, após ressuscitar da morte, ele volta aos discípulos, reaparecendo aos discípulos, e ele reevangeliza, ele começa a explicar todo o Evangelho novamente para os discípulos, começando de Moisés, dos profetas, dos salmos, ele fala tudo de novo. Interessante demais. E depois meditando nesse texto, eu creio o seguinte agora, que nós precisamos de tempo em tempo ser reevangelizados. Não basta dizer: Léo, já sou batizado, estou convertido, amém, pronto. Não. Jesus aqui reapresenta o Evangelho para os discípulos. E o que isso significa? Ele passa por uma explicação de todo o Evangelho. Precisa voltar, rever ponto a ponto. O que é ser um discípulo do Mestre? O que é ser um cristão? O que é ser um seguidor de Jesus? O que é ser um jogador no reino de Deus? Você precisa passar pela apresentação, ou quem sabe, reapresentação do Evangelho. Isso também significa a gente pensar no nosso entendimento e na nossa fé. Olha o que é que acontece também no versículo 25, Jesus fala para eles: vocês custam a entender e demoram a crer. Calma, não é só eu, não é só você, que é meio cabeça dura, meio paulista, né? Paulista gosta de fazer umas paulistadas, eu não sei porquê. Desculpa. Vocês zoam tanto os baianos falando de baianada, hoje eu tenho que falar das paulistadas. Vocês custam a entender e demoram a crer. Gente, Jesus passou quanto tempo com os discípulos? 3 anos. Andou, falou, fez milagres, explicou, viveu com eles. Aí o Senhor vem e morre, como ele já tinha dito para eles. E o que acontece? Eles estão ali, claro, Jesus já tinha dito isso para nós, foi isso? Eles esqueceram tudo, do início ao fim. Abandonaram o Mestre, esqueceram tudo que foi falado, tudo que foi ensinado e comprovado na vida de Jesus e nos sinais que ele executou, esqueceram tudo. É isso que acontece. E aí você pensa: nossa, parece que eu não sei nada, parece que eu sou um cabeça dura, e somos mesmos. O que acontece? Eu preciso ser reevangelizado, voltar às bases do Evangelho, constantemente. Se Jesus é nosso técnico, esse é nosso treinamento. Precisamos entender o Evangelho de Jesus. Se for necessário, precisamos ser reevangelizados no Evangelho de Jesus. Isso implica a explicação de todo o Evangelho, o que nós estamos entendendo e se nós estamos crendo nisso, e mais, isso implica também na natureza do Evangelho. O versículo 26 diz que Jesus já tinha dito para eles que o Cristo deveria sofrer. Mas o que aconteceu quando o Mestre morre?
Os discípulos perderam a fé, Marcão. Jesus já tinha falado para eles: olha, o Messias irá até a morte, morte de cruz, mas fiquem tranquilos, no terceiro dia ele vai ressuscitar. E aí os discípulos estão firmes na fé, Júnior? Não. Eles esqueceram completamente. Por isso que precisamos da reapresentação do Evangelho constantemente em nossas vidas. Ver o que nós estamos entendendo e rever a natureza do Evangelho. Fala para mim, sim ou não, quando você passa uma luta, uma adversidade, quem é o santo aqui nesse auditório que não balança a sua fé? Que nunca disse assim: mas Deus, onde tu estás? Por que isso está acontecendo na minha vida? Senhor, será que o Senhor me abandonou? Quem aqui nunca se colocou nessa condição de achar que Deus não está contigo, porque está passando uma luta, uma tribulação? Mas Jesus já disse: no mundo vocês terão muita bonança, nem um pingo de tribulação, não é verdade? Não, vocês terão tribulações, aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Você precisa passar pela apresentação do Evangelho. Esse é nosso treinamento. Amém ou não amém? Claro ou escuro? Continuando isso, o que é o Evangelho então para você? Para você. Alguém se arrisca? O que é o Evangelho para você? Lá na galeria. O que é o Evangelho? O que é ser cristão para você? Pequenas empresas, grandes negócios? O que é o Evangelho para você? Aqui embaixo. Alguém se arrisca? Estão tímidos, hein? O Brasil vai perder amanhã se vocês ficarem assim. Quem sabe o Evangelho para alguns é uma opção. Tipo assim: minha vida está mais ou menos, não sei o quê, eu vou lá na igreja hoje. É uma opção. Para outros é até uma mentira. Um dia a gente vai ver quem é o verdadeiro mentiroso. Para alguns o Evangelho é uma mentira. É religião, é o ópio do povo. É ilusão. Quem sabe o Evangelho para você, ou para alguns aqui, é uma religião familiar, uma tradição. Você ouviu, recebeu, está aqui, está seguindo aquilo que a família faz. É tanto que a gente pergunta para a pessoa, se vai falar de Jesus para alguém, ela fala: eu já tenho religião. Isso mostra o quê? Que ela entende uma tradição familiar. Quem sabe o Evangelho para você seja uma isenção de problemas. Você pensa assim, você viu aquele jargão, né? Pare de sofrer. Eu vou para Jesus e agora eu não vou ter nenhum problema mais. Olha que coisa maravilhosa. Deve ser o céu esse negócio então. Mas quando você olha para o Evangelho, é exatamente o contrário que fala isso. Às vezes a conversão nos traz problemas, sim ou não? Traz problemas no meio da galera, você é zombado, você é taxado de careta, você é criticado. Em todas as formas, nós enfrentamos problemas por ser cristão, por querer seguir Jesus. A igreja, em toda a sua história, a igreja no Novo Testamento viveu 50 anos, mais tempo ainda, de perseguição. E glória a Deus, porque ela sempre foi vitoriosa. Depois que entrou lá com poder, se corrompeu. O que é ser cristão para você? Léo, para mim ser cristão é ter dinheiro na conta. Me impressiona como a gente falava de ver os cristãos, né? O político cristão, o cristão na política fazendo a diferença. E aí a gente vê o cristão lá na política botando dinheiro na cueca e etc. O Evangelho é ter dinheiro na conta? Pode até ser, tomara que Deus te dê muitos, milhões, viu? Mas lembra de mim quando você chegar lá, por favor. Quem sabe você não chegou porque você não quer lembrar de mim, viu, Betão? Pode ser. Você pode receber muitas bênçãos de Deus, não é isso? Mas ser cristão não é ser rico, não é ser pobre. Ser cristão é entender a natureza do Evangelho. Aquele que morre com Cristo, reinará com Cristo. Se você não está disposto a pagar o preço aqui com Cristo, por que você tem que usufruir da honra na glória com Cristo? Amém ou não amém? Continuando, você precisa passar pela apresentação do Evangelho. Isso implica então, gente, trabalhar as dúvidas. O versículo 38 mostra os discípulos perturbados e dúvidas sendo levantadas na cabeça deles.
Mas o que é legal aqui é que Jesus não repreendeu eles. Porque a gente tem um padrão, parece que a gente não pode ter dúvidas. Na verdade, o ideal era você se abrir e apresentar suas dúvidas. Terrível é quando você vê uma pessoa que passa tempo na igreja, e aí de repente ela chega assim e diz: eu não acredito nisso. Aí ela estava ensinando ali, de repente ela fala: não. Por quê? Porque começou situações na sua cabeça, confrontos na universidade, naquele lugar, em outro lugar, ela começa a ouvir uma coisa e outra, quando ela vê, ela diz: eu não acredito em nada disso, porque ela não trabalhou as dúvidas dela. Passar pela apresentação do Evangelho é trabalhar as dúvidas que se levantam, as dificuldades que temos, para a gente entender por que é isso, Léo. E aqui entra um aspecto importante, que para trabalhar as dúvidas, você tem que relacionar, dialogar. Versículo 39 ao 41, mostra Jesus chegando diante dos discípulos e falando: olha, toca aqui na minha ferida, toca aqui onde os pregos entraram, veja se não sou eu. Jesus não repreendeu, ele buscou os discípulos para experimentar. Comprove aqui comigo, eu quero conversar com vocês, mostra, toca e veja se não sou eu. É mais ou menos assim: você não está acreditando no quê? Ah, não acredito nisso, então vamos fazer junto, vamos experimentar fazer isso. Mas tem umas pessoas que vivem com a boca no túmulo, ela não fala as dúvidas, ela não compartilha, ela não conversa, e aí você não aprende. Relacione-se, você está lá na célula, está com aquele grupo de pessoas, converse sobre aquilo, qual é a dúvida que você está tendo. Relacione, dialogue, converse, ande junto. Aí Jesus fala também: olha, tem algo para comer aqui? Os discípulos, mesmo tocando, ainda ficaram ali meio confusos. E aí Jesus fala: tem algo para comer? Porque um espírito não come, não tem corpo. Então vocês precisam se comprovarem que eu sou Jesus de fato, que eu ressuscitei. O Senhor estava ali com eles, gente, para tirar as dúvidas, uma por uma, daqueles discípulos. E Ele está aqui também para tirar nossas dúvidas, para trabalhar com a gente. Quem sabe você está pensando que seguir Jesus é não ter problemas. Então deixa Jesus te ensinar a ter força, a ter capacidade de passar pelos problemas, sendo fiel e firme nele, na fé. Passar pela apresentação do Evangelho implica trabalhar as dúvidas, isso relacionar e dialogar, isso também implica revisar para poder abrir a mente ao entendimento. Versículo 44 ao 45, Jesus repete com eles: olha, eu falei para vocês. E ali lhes abriu o entendimento. Quem sabe a gente pensa o seguinte: está aqui o ser humano, endurecido o seu coração, e Deus pelo seu poder vai e abre a mente, a força, ou pela sua soberania, e pronto. Eu não acredito que é dessa forma que as coisas funcionaram, mas que Jesus foi ali dialogando, comprovando, mostrando aos discípulos, e o seu coração foi tirando aquela nuvem negra, foi abrindo, e eles começaram então a enxergar. Isso é a fé, é quando a gente vai conversando, vai entendendo, aí o Espírito Santo age e mostra para nós, aí o entendimento se abre, aí você entende o que é que Deus, o que é que a palavra está falando. Porque muitas vezes nós lemos, nós ouvimos, e parece que a gente não está entendendo nada. Eu vou falar para vocês, quem sabe você também é assim, mas eu sou um pastor em crise, um cristão em crise. Pregar, ensinar a Bíblia é a coisa mais horrível deste mundo. Fazer uma atividade cristã qualquer é a coisa mais horrível. Por quê, Léo? Porque a sensação que dá é que as pessoas não entendem ou não querem. Aí você líder de célula: eu estou desanimado, porque a gente vai, convida a pessoa, blá, blá, blá. Quero te falar uma coisa: nós estamos no mesmo barco, viu? Bem-vindo, estou contigo e não abro. Ainda bem que eu tenho alguns comigo aqui. Aí você naquele ministério lá, faz um evento, organiza aquela coisa toda, e aí o pessoal machucou a unha, não vai. Aí fala assim: eu estou cheio. Sim ou não, gente? Cansa, é verdade. Eu quero te falar uma coisa: eu estou contigo, bem-vindo ao barco, vamos junto nesse barco. Agora eu te falo algo a mais: Jesus está no mesmo barco. Jesus passou 3 anos com os discípulos, juntos, andando, explicando, mostrando, comprovando, e aí ele chega no final de tudo, ele já está precisando voltar para a glória. Ele volta e representa todo o Evangelho aos discípulos.
ele conversa tudo de novo com os discípulos. Isso aqui é um ânimo para a gente. Eu penso o seguinte: um médico pode salvar a vida de uma pessoa, sim ou não? Fisicamente. Um psicólogo pode tratar a alma, a mente de uma pessoa, sim ou não? Um profissional, uma empresa, pode abençoar muito a vida de uma pessoa com um emprego. Ela vai ter o salário dela para ela comer, sim ou não? Um assistente social, ela pode oferecer muita ajuda para aquela pessoa na vida dela, em muitas coisas que ela não sabe, sim ou não? Etc. Agora, somente um cristão verdadeiro, que tem a palavra de vida eterna, pode oferecer uma mudança, não só no presente, mas na eternidade, para a vida dessa pessoa. Essa é minha inspiração, é isso que muda, e eu creio que essa era a convicção de Jesus. É por isso que eu insisto em pregar o Evangelho. Não é apenas mudar o presente, e muda o presente, mas é mudar a eternidade também. Amém? Você precisa passar pela apresentação do Evangelho. Trabalhe suas dúvidas, querido. Trabalhe suas dúvidas. Continuando então. Qual é a sua visão de vida? Se a gente for pensar na nossa visão de vida, o que a gente está fazendo aqui? Você é daquele tipo que acha que esse ser humano tão perfeito, essas coisas que funcionam tão perfeitamente, veio simplesmente de uma explosão do acaso? Ou você crê que existe sim um Deus criador? Né? Não sei como é que funcionou, como é que as coisas aconteceram, mas por trás desse universo, por trás de tudo isso, há sim um Deus criador. Ok, se você é desse, vamos começar por aqui. Se existe um Deus criador, Deus te criou, qual é o projeto dele? A Bíblia diz que Deus nos criou perfeitos, livres, sem toda essa tendência que nós temos de tristeza, de mal, de mentira, de pecado, de morte. O ser humano que nós somos hoje não é o ser humano que a Bíblia mostra que existe, que Deus criou. Um ser humano livre e perfeito. Então, Léo, o que aconteceu com essa máquina maravilhosa que Deus criou? Aconteceu algo chamado queda. Pecado. Algo que nos separou dessa vida plena, abundante, dessa vida na presença de Deus. Se você não entender isso aqui, você não entende o cerne do Evangelho. Que fomos separados, Romanos 3:23, todos pecaram e foram separados ou destituídos da glória de Deus. E aí você vê um ser humano, gente, cheio de glória, de fama, de dinheiro. Outro dia eu estava vendo a história, a minha esposa falando da história daquela lutadora, a Honda, né? Lembra a Honda que ficou campeã não sei quantos anos, 10 anos. Você já leram a história dela depois que ela perdeu lá da Holy? Aí tentou fazer mais uma luta lá e levou outra paulada lá e não entrou mais. Mulher famosa, jovem, bonita, cheia do dinheiro, o que ela tentou fazer? Se suicidar. Mas não era suficiente o dinheiro, não era suficiente a fama, não era suficiente todos os anos de vitória que ela tinha, não era. Por quê, gente? Nada pode preencher algo no coração humano que é o lugar de Deus. Nada. Isso aqui se chama queda. Foi essa separação que nós tivemos do Criador. E aí o ser humano tenta resolver isso, que ele gosta de ser autossuficiente. Pode deixar que eu resolvo. E aí ele resolve como? Com afirmações religiosas. Eu tenho uma religião. Ou seja, ele se afasta de Deus e ele quer resolver isso com a sua afirmação religiosa. Aí outros mais cultos, mais bonitos, mais inteligentes, né? Ele se afirma, ele nega isso através das suas filosofias, dos seus conhecimentos. Com afirmações ou negações, os dois estão no mesmo campo. Os dois estão debaixo da queda humana e não conseguem viver essa apresentação do Evangelho de Jesus. O caminho nosso, queridos, é voltar ao plano de Deus, ao processo de salvação como ele foi apresentado. E no Evangelho de Jesus, o único
perfeito, que morreu, que obedeceu, que pagou o preço, se chama Jesus Cristo, o Senhor e Salvador, o caminho, a verdade e a vida, o Cordeiro de Deus que foi morto e ressuscitou, o nome sobre o qual é todo nome, somente Jesus. Você precisa passar pela apresentação do Evangelho. Amém? Está claro? Se Jesus é seu técnico, esse é seu treinamento. Em primeiro lugar, entender a apresentação do Evangelho. Segundo lugar, você precisa ser cheio do Espírito. Como assim, Léo? Dá uns pulinhos? Opa, estou cheio do Espírito. Pode ser, né? Por que não? Você precisa ser cheio do Espírito. Faz parte do treinamento de Jesus. Toda pessoa que diz sim ao Evangelho, toda pessoa que diz sim a Jesus, precisa entrar num processo de enchimento do Espírito. Eu creio que toda pessoa que se entrega a Jesus recebe o Espírito Santo. Mas ela precisa, nesse processo, se encher do Espírito Santo. Alguns usam esse termo antigamente, dependendo da nossa teologia, chamando isso de batismo no Espírito Santo. Toda pessoa que se diz sim a Jesus precisa se encher do Espírito. Vamos ver algumas coisas aqui com isso, gente. Isso significa então a nossa capacitação e crescimento. O versículo 49 do texto de Lucas e o texto paralelo de Atos mostram assim: Jesus, logo após explicar o Evangelho para os discípulos, ele poderia dizer: agora vão e pregam o Evangelho por todo mundo. Coisinha nenhuma. Ele falou: fiquem aqui em Jerusalém até serem revestidos de poder. Fiquem em Jerusalém. O texto de Atos da mesma forma: não saia de Jerusalém. Após você entender o Evangelho, você precisa buscar ser cheio do Espírito. É como uma criança, gente. Olha ali, a Maria Cecília está com quantos meses? 5 já, não é isso? Daqui a pouco vai começar a engatinhar. Todo esse processo, começa a nascer o dentinho, começa a doer, a coceira, aquela coisa toda. O Pedro está aqui também, está cheio de criança. A unção da gravidez esse ano na igreja, né? Uma glória maravilhosa. Gente, mas é um processo. Agora, eu não vejo nenhuma criança que está aí com os seus 5 meses, depois chega aos seus 2 anos, não comece a falar. Ou então essa criança cresce, vira um adolescente, vira um jovem. Imagina um jovem lá, seu filho com 20 anos, e é um jovem com 20 anos, e você continua trocando a fraldinha. Mamãe, dá mamadeira na minha boquinha. É assim? Não, né? Agora, como é que pode? Como é que pode um cristão com 15, 10, 5 anos, que não aprendeu a comer sozinho ainda, se alimentar da palavra, não aprendeu a orar e jejuar, não aprendeu a fazer uma tarefinha básica, arrumar a caminha, falar de Jesus para um amigo, etc, etc. Significa o quê? Falta enchimento do Espírito. Como é que pode uma pessoa que está ouvindo o Evangelho, se ele disse sim verdadeiramente a Jesus, ao Evangelho, como é que pode que ela não está entendendo o Evangelho? Falta enchimento do Espírito. Um cristão vazio. E aqui está uma grande complicação para a vida de qualquer cristão, gente. Sem vida. Sem Espírito, sem vida. Está claro? Capacitação, crescimento. Fique em Jerusalém, busque. Como é que isso vai acontecer? Isso envolve vida em comunidade. Tem muita gente que diz assim: eu tenho fé em Jesus, eu não preciso de igreja. Arranca seu dedo da tua mão, vamos ver se ele vai sobreviver aí sozinho, fora do teu corpo. O texto lá de Lucas, versículo 53, fala que os discípulos, então, após essa orientação de Jesus, eles ficaram no templo, constantemente louvando a Deus. E o texto de Atos 1,14, no templo sempre em oração. Nossa capacitação e o nosso crescimento envolve vida em comunidade. Se você não se envolver, não andar junto com os irmãos, não se envolver na oração, não se envolver no estudo, não se envolver nos cultos, não andar junto com a comunidade, você não cresce, porque não há membro do corpo sozinho, não existe igreja sozinho, nós somos membros do corpo, e para isso eu preciso estar no corpo, e estando no corpo, Deus vai trabalhando com a minha vida, vai me dando capacitação e crescimento. Amém ou não amém? Está claro?
Vida em comunidade. Mas, Léo, o problema é que vida em comunidade dá uns trabalhos. Então, tem uns crentes meio chatos. Não tem? Quem aqui, criança que tem irmãos aqui, eu vou pegar os... Quem aqui tem irmãos aqui? Ou você, quando era menorzinho lá, pode ser até que ainda hoje, né? Nunca teve sabe aquelas brigas de irmão? Irmão mais velho, irmão mais novo, é terrível, né, gente? Por que as mães sempre tratam melhor os filhos mais velhos? Mamães, explica para nós aqui, por favor, hoje. Eu pergunto tanto, minha mãe, ela nunca fala. Ela disse que não, mas eu acho. Parece que o irmão mais velho pirraça a gente, briga, fala não sei o quê. A mãe deixa lá, nem liga. A hora que você faz um negócio, a gente é terrível. Quem aqui nunca teve briga lá com os irmãos dentro de casa? Faz parte do crescimento. A criança, você está com uma criancinha, aí manda ela para a creche, não é isso? Precisa voltar a trabalhar. Enquanto está nos seus braços, coisa fofa, toda protegida, você manda para a creche. Aí vem o espertão lá e morde o bracinho da sua filhinha, do seu filho. Aí você fica louco. Mas ela precisa aprender a lidar com isso. Faz parte. Aí ela cresce, viu, Anderson? Vai ficando vai se preparando. Pior mesmo é quando aparece uns caras que se acham uns machos, né? Os caras com 15 anos, já afim da sua filha. Fica ligado. Queria falar não, mas já para você ir orando e se preparando, vai se enchendo. Vida em comunidade, andar junto, gente. Continuando esse enchimento do Espírito, eu quero ler com vocês o texto de Efésios, capítulo 5, versículo 18 ao 21. Dá para lermos juntos? 1, 2, 3, começando do lado esquerdo. 1, 2, 3. Deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Isso. Pensando então nesse texto, eu estou usando aqui a tradução da NVI, a maioria das traduções diz, enchei-vos do Espírito. Professores de português, já no português a gente vai entender um pouco, quando você pensa enchei-vos do Espírito, quem é o sujeito dessa ação? É o ser humano, não é isso? Eu vou, aqui está o Espírito Santo, quando eu quero, eu vou dizer, Espírito, me enche agora. No entanto, o texto grego, e aqui nos permita, né, lembrar disso, o texto grego ele traz uma ideia ao contrário, ele é passivo. Ou seja, eu permito que o Espírito Santo faça a obra dele na minha vida. Eu não sou o sujeito. Quando eu quero, eu vivo minha vida do jeito que quero, aí de repente eu vou lá, Senhor, vem agora e me enche. Não é assim que funciona. O texto é no passivo. Eu tenho que permitir ele fazer a obra dele na minha vida. E outra coisa, o texto é imperativo, é uma ordem. Você precisa fazer isso. Você precisa buscar ser cheio. O que significa então ser cheio, Léo? Em primeiro lugar, é uma ideia de troca. Esse texto mostra, olha, não se embriaguem, mas... Aí você diz, Léo, mas estou bem, então não me embriague. Mas não é apenas se embriagar. Não mintam, mas falem a verdade. Não xinguem, mas solte palavras de edificação. Não viva essa vida perturbada, mas viva a paz de Deus, a paz que Ele deu e não dá como o mundo a dá. É uma troca que nós precisamos fazer. O velho Léo ficando lá e uma nova pessoa renascendo através do Espírito Santo. Tudo bem? Rodolfão, tá claro? Uma troca, mas também uma ideia de controle, ser cheio, plerol. Como assim ser cheio? Tô doidão, tô cheio do Espírito, mano. Como é que você é cheio do Espírito? Ele controlar a tua vida. Irai-vos, mas não pequeis. Como que isso é possível? Sendo cheio do Espírito. Veio o desejo terrível, quer te corromper, quer te levar. Quando eu sou cheio do Espírito, Ele me controla. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Impressionante isso.
No entanto, se você começa lendo lá a história dele, logo no início ele viu lá um judeu brigando lá com um egípcio. O que ele fez? Deus abençoe suas vidas. Vamos parar, irmãozinhos, com essa briga. Vamos parar, irmãos. Ele foi lá e matou o cidadão, gente. Moisés. A Bíblia não esconde nada disso. E o que acontece? Ser cheio do Espírito, o Espírito vem me controlando. Esse processo é difícil. Não é simples mesmo. Mas se eu permitir, Ele vai operando na minha vida. Quando você vê, você está sendo uma pessoa diferente. E nem você se reconhece mais. Ser cheio do Espírito, então, significa um estilo de vida, onde o eu não está mais no centro, mas sim Cristo assume o centro da minha vida. E aí você vê isso pelo jeito que a gente está vivendo. Olha o falar, falando entre si, diz esse texto. Agora, como é que uma pessoa pode estar cheia do Espírito, dê a glória a Deus, aleluia, falando língua estranha, e aí olha para a pessoa do lado, é palavrão, é xingando, é falando mal? Falando entre si. Como é que é cheio do Espírito, Léo? Cantando e louvando a Deus. Sabe por que você gosta de ouvir aquelas músicas? Porque a tua alma gosta daquelas músicas. Não fala nada de Deus, não te leva aos pés do Senhor, não muda nada na tua vida, porque tua alma ainda está lá, vazia do Espírito de Deus. Cantando e louvando a Deus. Como que isso acontece? Sujeitando-se uns aos outros. Você quer ver uma pessoa cheia do Espírito? Olha o comportamento dela. Muda. Muda. Amém ou não amém? Sim ou não? Concorda sem corda? Você precisa ser cheio do Espírito. Atos 1:8, texto paralelo. Então ele mostra se você tem poder, se o Espírito está em você. Duas coisas nós vamos enfrentar nessa vida. E o Espírito vai nos ajudar. Uma delas são as nossas fraquezas. Trazendo um texto referência aqui também para nós, na parábola do semeador, existe dois tipos de pessoas que não suportaram, que não vivenciaram a palavra, que não conseguiram perseverar. Um tipo é exatamente pelas fraquezas. Mateus 13:22 diz: a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. As fraquezas humanas, os desejos, se você não buscar ser cheio do Espírito, o que vai acontecer, quem vai assumir o controle na tua vida é tua velha natureza. Aí você disse sim a Jesus, que eu acho meio impossível, mas não vou discutir essas coisas. Mas se não se encher do Espírito, você não vai conseguir coisa nenhuma andar nesse caminho. Você não consegue jogar 10 minutos de partida. Vai vir uma fraqueza e você logo, eis-me aqui, fraqueza. Porque o Espírito Santo não está controlando a tua vida, não está enchendo a tua vida. Outra coisa, se você tem o Espírito, você tem poder, se refere às lutas da vida. No mesmo texto da parábola do semeador, versículo 21, esse tipo de pessoas permanece por pouco tempo, quando surge tribulação ou perseguição, logo abandona a palavra. Você viu pessoas que abandonaram Jesus quando passou por uma luta? Um motivo, quem sabe, foi porque ela ouviu um evangelho errado. O evangelho para de sofrer. Não foi o evangelho de Jesus de fato. Um outro motivo é porque, quem sabe, ela não disse sim de fato ao evangelho. Porque você tem poder. Se o Espírito Santo está em você, você tem poder, poder de Deus, poder para enfrentar as fraquezas, poder para enfrentar as adversidades dessa vida. Você crê nisso, sim ou não? Precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar em nós, agir em nós e nos mostrar tal autoridade nós temos através do Espírito Santo na palavra de Deus em nossas vidas. Não é esse tipo de vida que o Senhor quer para mim. Não é esse tipo de atitude que o Senhor quer para mim. Não é esse tipo de pensamento que o Senhor quer para mim. Não é esse tipo de jovem, de criança, de adulto, de ancião que o Senhor quer. Ele me fez uma nova pessoa através do Espírito Santo. Amém? Você precisa ser cheio do Espírito. Se você disse sim verdadeiramente ao Evangelho, entra nesse treinamento. Se você ainda não entrou, busque ser cheio do Espírito. Mude seu jeito de viver. Mude as músicas que você ouve. Mude seu jeito de falar. Mude seu jeito de comportar-se.
para que o Espírito Santo assuma o controle na tua vida. Amém? Se Jesus é seu técnico, já estamos terminando, esse é seu treinamento. Qual é a primeira fase do treinamento? Você precisa passar pela apresentação do Evangelho. Se você disse sim ao Evangelho, você precisa buscar ser cheio do Espírito Santo. Se você realmente está sendo cheio do Espírito Santo, o que é que vai acontecer? Vou ficar doidão, glória a Deus, falar língua estranha, pular toda noite. Tudo isso pode fazer parte, mas é só isso? O que vocês acham? Olha o texto que a gente leu. Você precisa confirmar-se como discípulo, engajando-se na missão. E é isso mesmo que eu estou falando. Você precisa se confirmar como discípulo a partir do momento que você se engaja na missão. Não existe um convertido fora de missão. Toda conversão gera missão. Foi isso que Jesus começou a falar com os discípulos. Veja só. Logo após todo esse período, Jesus então começou a falar da tarefa dos discípulos. Eu não falei para vocês que em meu nome seria pregado o Evangelho? Eu falei para vocês, em meu nome vocês vão sair, vão pregar o Evangelho. Essa foi a tarefa que Jesus passou para os discípulos. Mas eles ainda não tinham dito sim, e ainda não tinham Espírito, por isso não podiam fazer nada de missão. Sabe por quê? Existem cristãos espectadores? Porque não são cristãos ainda. Se você disse sim ao Evangelho, não tem como, querido. Você vai ter uma sede absurda, tremenda pelo Espírito Santo e vai começar a se encher dele a cada dia. O Espírito Santo vai começar a agir na tua vida, controlar a tua vida. E não tem outra coisa que vai acontecer a não ser uma paixão por levar o Evangelho. Esse é o propósito do ser humano continuar na terra, o ser humano de Cristo. Esse é o propósito de estarmos aqui. Mas, Léo, eu pensei que o propósito era casar, namorar, trabalhar, comer. Tudo isso faz parte dessa vida. Mas enquanto você está fazendo tudo isso, nós temos uma tarefa. É a missão. Você precisa confirmar-se como discípulo, engajando-se na missão. E qual é essa tarefa? Mas qual é o conteúdo dessa tarefa? O versículo 47 mostra: vocês vão levar arrependimento para perdão de pecados. Então não basta fazer gracinha, não basta fazer um culto legal, um encontro legal, não basta tocar, não basta ensinar. Tem que ver se o conteúdo dessa tarefa realmente está nos levando, mostrando o Evangelho que traz arrependimento para perdão de pecados. Se não tem arrependimento de pecados, não é o Evangelho. Concorda ou sem concorda? Você precisa se confirmar no Evangelho, revendo a sua tarefa nessa vida, revendo o conteúdo da sua tarefa. E aí Jesus fala mais para os discípulos, mostrando para eles o campo de atuação. E isso vai ser feito onde? Por todas as nações, começando de Jerusalém, de onde você está. Isso aqui é interessante também, porque aí você pode pensar: ah, Léo, eu gostei desse negócio, então eu quero ir para a Europa, eu quero ir para a África, eu quero viajar. Começando por onde? Está entendendo? Não significa que toda pessoa vai ser chamada a ir um local, mas Deus vai levantar com certeza pessoas. Para isso que a gente envia missionários a outro lugar. Não é turismo. Pode ser que alguns estão pensando em turismo. Não é morar fora. É entender qual é a missão. Agora, eu quero trazer um pensamento aqui do John Wesley, que foi um grande obreiro, um grande líder do avivamento ali na Inglaterra, que deu origem à igreja metodista, ao movimento, né, esse movimento metodista. E ele, naquele avivamento todo, Deus levantou pessoas e foram evangelizar em outras nações. Cada vez que John Wesley voltava à Inglaterra, olha o que ele disse: saímos a converter o mundo, mas quem nos converterá? Por quê? Porque ele chegava, voltava na Inglaterra, o que ele via? Uma fé sendo morta, um povo que estava se tornando incrédulo, um povo que estava esfriando na sua fé. Quem sabe esse é um quadro complicado da comunidade cristã, que quer sair, levar a todos, mas está esquecendo da sua própria vida. Por isso que comece por Jerusalém,
Comece em você, aquilo que você está fazendo na sua vida, onde você estiver. Está claro, gente? Continuando. Você precisa confirmar-se como discípulo, então, engajando-se na missão, porque se tem o Espírito, quando o Espírito descer sobre vocês, o texto de Atos 1:8, quem tem o Espírito tem poder, vocês receberão poder, quem tem o Espírito tem poder, e quem tem o poder terá uma missão, e vocês serão testemunhas. O poder de Deus, através do Espírito Santo, nos torna testemunhas. Se eu estou sendo cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, automaticamente eu estou sendo uma testemunha de Cristo, onde eu for, independente do que eu fizer. Por que a igreja não compartilha o Evangelho? E nesse texto só encontra uma coisa, na Bíblia só encontra uma coisa: está faltando o enchimento do Espírito. Léo, mas está lotado, a galera está cantando nessa... É uma grande música. Se não tem missão, não tem o Espírito. Quem tem o Espírito tem poder. Quem tem poder tem missão. Por isso que você lê Atos e um grupo maluco saindo por todos os lugares. Tem texto que fala: há um grupo aí que vem virando o mundo de cabeça para baixo. Por que isso? Porque era um grupo cheio do Espírito, automaticamente cheio de poder, automaticamente cheio de missão, praticando a missão por onde iam. Você precisa confirmar-se como discípulo, engajando-se na missão. Eu sei, você vem com aquela desculpinha de sempre: Léo, mas esse não é meu dom. Eu já ouvi isso tantas vezes, mas eu vou explicar mais uma vez. Eu tenho meu chamado, sou pastor, ok? Sou músico, toco também, mais ou menos, mas toco, canto, né, Anderson? Isso é dom, isso é ministério, isso é chamado. Mas qual é a tarefa? Todo mundo aqui adora o Senhor, sim ou não? Todo mundo? Verdade? Mas qual instrumento você sabe tocar? Nenhum? E como é que você adora o Senhor? O pessoal usa uma desculpa muito, muito legal, né? Eu não tenho esse dom, tipo assim, eu não tenho o dom de pregar o Evangelho, de falar de Jesus. Mas você está confundindo as coisas, querido. Dom está lá em 1 Coríntios 14, dom de evangelizar, existe pessoas, o pastor, cada dom, os chamados. Mas a tarefa de todo discípulo é apresentar Jesus. A paixão que está aqui, o Espírito que está aqui, automaticamente está contagiando vidas por todos os lugares. Se isso não está acontecendo, pode ser que você não disse sim. Pode ser que você não está se enchendo do Espírito, e é por isso que não se confirma, engajando-se na missão. Amém ou não amém? Concorda ou sem corda? Eu quero concluir mostrando para você: você precisa ouvir o Evangelho e decidir-se diante de Deus. Se há alguma dúvida, vamos sanar essas dúvidas. Vamos buscar entender. Vamos deixar o Espírito Santo iluminar teu entendimento. Mas tome a sua decisão. Não fica dizendo que está com Deus sem tomar decisão. Não existe apresentação de Evangelho sem tomada de decisão. Se você está com medo de batismo ou de qualquer outra coisa, pode ser que você não está claro quanto à sua decisão. Se alguém quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e venha. Se você não quer, fique à vontade, seja um espectador. Mas ainda não entrou no reino de Deus. Você precisa ouvir o Evangelho e decidir-se diante de Jesus, diante de Deus. Em segundo lugar, se você diz sim a Deus, você precisa se encher do Espírito Santo. Esse processo de enchimento precisa acontecer na tua vida. Aprender a orar, aprender a botar o joelho no chão, aprender a jejuar, aprender a andar em comunidade, aprender a deixar Deus tratar a tua vida. Aí você vai vendo uma nova pessoa, algo extraordinário acontecendo na tua vida. E esse foi o processo que Jesus passou. Isso acontecendo, vai acontecer o que Jesus veio fazer aqui na terra: salvar pessoas e formar discípulos. Se você está sendo cheio do Espírito, então entra no time que anuncia o Evangelho. Vamos por todo mundo, vamos por todos os lugares. Qual fase você está? Qual fase do treinamento você está? Se Jesus é seu técnico, esse é seu treinamento. Você já disse sim para Jesus? De verdade? Se você disse sim, se batizou, você está buscando ser cheio do Espírito? O que é que está controlando a tua vida, meu querido?
O que é que está guiando tua vida, controlando teus pensamentos, tuas atitudes? Agora, como é que você pode ter certeza que está sendo cheio do Espírito, se você não consegue falar de Jesus, evangelizar? Já deveria ser líder de 10 células.